Cuidado com o revisionismo histórico do papel da Igreja na violência histórica. Nos últimos tempos, temos observado um movimento crescente de revisionismo histórico, especialmente quando se trata do papel da Igreja nas questões de violência e repressão ao longo dos séculos. Muitas vezes, a ideia de que a Igreja teve uma participação ativa e direta em massacres, perseguições e abusos históricos é minimizada, com algumas narrativas tentando suavizar ou até reescrever esses episódios. Essa revisão, que pode parecer um esforço de reconstrução do passado, pode, na verdade, ser uma estratégia para suavizar a imagem de instituições que têm uma longa história de envolvimento em práticas violentas e autoritárias. A Igreja e a violência histórica. O que está em jogo? A Igreja, ao longo da história, esteve envolvida em uma série de eventos que causaram grandes sofrimentos, muitas vezes de forma direta, como nas Cruzadas e na Inquisição, e, em outros casos, de maneira indireta, por sua ligação com governos e regimes opressores. O impacto dessas ações não foi pequeno. Milhares de pessoas foram mortas, torturadas, perseguidas ou deslocadas por conta de uma série de atitudes da Igreja, seja em nome da fé ou da manutenção do poder e controle. No entanto, o que estamos vendo hoje é um esforço crescente para reverter essa narrativa e apresentar a Igreja como uma instituição mais benevolente ou menos responsável por esses eventos. Esse tipo de revisionismo histórico é preocupante, pois não só apaga a memória das vítimas, mas também enfraquece a compreensão crítica sobre como o poder e a religião podem estar entrelaçados na perpetuação da violência. O revisionismo histórico como estratégia. Esse tipo de reinterpretação do papel da Igreja na história não ocorre por acaso. Assim como em outros aspectos da história, onde governos autoritários ou grupos de poder tentam reescrever o passado para justificar suas ações presentes, o revisionismo sobre a Igreja pode ter motivações estratégicas. É um esforço para suavizar sua imagem, consolidar sua influência atual e garantir que sua história de poder e dominação não seja um obstáculo para sua atuação política ou social nos dias de hoje. Em um contexto atual, onde movimentos de direita e religiosos têm ganhado força em várias partes do mundo, a Igreja não está alheia à tentação de reconstruir sua narrativa histórica para se alinhar com os valores de conservadores e autoritários. Isso ajuda a construir um passado glorioso que justifique o apoio a regimes e ideologias que podem, de forma direta ou indireta, perpetuar práticas discriminatórias e opressivas. O paradoxo: suavizar a história para reafirmar o poder. O revisionismo histórico não se limita a negar ou suavizar os abusos cometidos pela Igreja. Ele muitas vezes tenta mudar a percepção pública sobre o papel da Igreja em momentos-chave da história, como as guerras religiosas, o colonialismo e a escravidão. Ao revisar esses eventos, muitos tentam transformar a Igreja em uma benfeitora da sociedade, o que não só é historicamente falho, mas também perigoso. Por exemplo, ao minimizar o impacto das Cruzadas ou da Inquisição, argumentando que as mortes foram menores do que se pensava, ou que esses episódios foram mal interpretados, a Igreja pode passar a imagem de que suas ações eram justificáveis dentro do contexto de salvaguardar a fé. Essa reinterpretação estratégica pode ser perigosa, pois apaga os ensinamentos que podemos tirar desses eventos e enfraquece a reflexão sobre o papel da Igreja nas atrocidades históricas. O papel das fake news e da manipulação histórica. A manipulação histórica no contexto moderno tem um novo aliado: as fake news. Hoje, as ferramentas digitais permitem que narrativas falsas ou manipuladas se espalhem rapidamente. Em um mundo onde as informações são muitas vezes distorcidas ou adaptadas para atender a interesses específicos, é cada vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que é manipulação. A Igreja, como qualquer outra instituição de poder, pode ser parte dessa dinâmica, ajudando a criar uma versão apaziguada do passado para legitimar suas ações no presente. Ao criar uma narrativa histórica favorável, as instituições religiosas podem se proteger de críticas e, ao mesmo tempo, reforçar a ideia de que suas ações no presente são, de alguma forma, justificadas por um passado de bondade ou necessidade moral. Isso é perigoso, pois nos impede de aprender com os erros do passado e de realizar uma análise crítica do papel da Igreja na sociedade. Cuidado com o revisionismo, ele afeta o futuro. O revisionismo histórico, como o que estamos vendo em relação ao papel da Igreja nas questões de violência histórica, não é apenas uma questão de reescrever o passado. Ele tem implicações diretas no futuro.
Quando tentamos reescrever a história para suavizar ações cruéis, acabamos apagando as lições que podemos tirar desses episódios, enfraquecendo nossa capacidade de prevenir a repetição desses erros. Além disso, o revisionismo pode afetar a forma como tratamos as questões sociais, políticas e religiosas hoje. Ao tentar controlar a narrativa histórica, se cria uma falsa percepção do passado, que pode, no futuro, justificar práticas violentas ou autoritárias semelhantes. Por isso, é essencial que questionemos constantemente as versões da história que nos são apresentadas, especialmente quando essas versões vêm de fontes ou grupos com interesse em alterar o significado de eventos passados. Conclusão: o revisionismo histórico, especialmente no que se refere ao papel da Igreja nas violências do passado, não é apenas uma questão acadêmica ou intelectual. Ele é, sim, uma estratégia política e social que visa moldar a percepção pública e solidificar o poder de instituições que buscam manter sua influência. Como sociedade, precisamos estar atentos a essas tentativas de reescrever a história, para que possamos aprender com os erros do passado e evitar que os mesmos erros se repitam no futuro. A verdade histórica não pode ser distorcida sem consequências, e o conhecimento do passado é essencial para a construção de um futuro mais justo e consciente.